Bom dia, queridos alunos. Hoje nós iremos dar continuidade às nossas aulas, como nós estamos fazendo toda semana, e já iremos para o módulo 3, E no assunto, na questão do módulo 3, eu quero falar aqui para vocês que no módulo 3 nós iremos trabalhar o capítulo 5 e o capítulo 6. Inicialmente, nós iremos iniciar com o capítulo 5, América Latina, e o 6 será América Anglo-Saxônica. Então, a gente vai fazer uma permuta aí nessa questão, Vamos lá. Então, América, divisão política e regional. Eu trouxe aí para vocês, a divisão fisiográfica, Temos aí a América do Norte, a América do Sul e temos a América Central. Então, nós observamos no mapa Canadá, Estados Unidos, Brasil, Temos aí um pouquinho da Argentina. E nós sabemos que os Estados Unidos, Canadá, eles têm um grande desenvolvimento na economia. Sabemos que esses dois países eles têm um forte desenvolvimento em polos industriais. E a América ela apresenta a maior extensão latitudinal em relação aos outros continentes, ou seja, as Américas elas são bem diversificadas, E os países que fazem parte dela. A América também ela pode ser regionalizada, levando-se em conta critérios históricos e culturais. Então, cada uma dessas Américas, que nós iremos fazer também um pouquinho do conhecimento, ela tem as suas fontes históricas, conta toda a trajetória, desde quando iniciou, descobertas e todos os contextos voltados para a economia, a questão política de cada uma dessas suas divisões. Por isso que nós estamos questionando aqui a divisão política e regional. Então, quando nós retratamos a política, gente, ela está relacionada com a questão econômica, a forma de governar, e a regional é de como ela está sendo dividida. Então, já que nós iremos falar tanto da América Latina e América Anglo-Saxônica, eu trouxe aqui para vocês uma diferenciação entre ambas, A América Anglo-Saxônica, queridos alunos, ela podemos dizer que é uma porção do continente cujo o processo de colonização foi dominado pela Inglaterra, nação de origem anglo-saxônica. Apenas os territórios aí, que nós temos dos Estados Unidos e do Canadá integram a região que fazem parte aí da América anglo-saxônica. Então, nós vamos fazer esse estudo, E aí nós temos essas grandes potências aí, Estados Unidos e Canadá, que integram também essa região, fazem parte da América anglo-saxônica. Já a América Latina, os países dessa região, eles integram as Américas do Sul e Central, e assim como o México, ela tem uma porção desse continente, ele abrange em sua maioria países que podemos dizer que foram colonizados pelos portugueses e espanhóis. Então, nós temos aí esse processo da colonização. Então, para que hoje as Américas e os demais países eles tivessem esse desenvolvimento, o que nós observamos outrora no nosso passado, os portugueses e espanhóis, esses colonizadores, eles contribuíram, realmente para esse desenvolvimento. Então, foi necessário ocorrer essa colonização, para que hoje cada nação realmente ela tenha essa trajetória histórica e cultural das suas localizações. Aspectos naturais da América Latina. Então, na América Latina, nós observamos a questão da natureza em si. Nós observamos que temos locais secos e temos locais
com uma vegetação mais desenvolvida, né? Nós sabemos que esses aspectos naturais, eles contribuem muito, né? O relevo, a vegetação, o clima, eles são elementos de suma influência para que haja esse desenvolvimento quando se retrata de aspectos naturais. Então, na América Latina também, nós iremos encontrar essas regiões secas, regiões mais, podemos usar a palavra correta, tem uma umidade, né? O quente, o frio, o clima, ele vai encontrando a sua diversificação. Relevo e hidrografia da América Latina. Eu trouxe aqui a imagem, relevo, né, da América Latina, e no relevo da América Latina, nós observamos que em qualquer latitude ela apresenta de oeste para leste a mesma sequência de formas do relevo. Assim, as principais unidades do relevo latino-americano, como vocês estão observando aí, né? Nós observamos que o relevo da América Latina, eles são considerados diversificados, e aí nós trouxemos dentre esse relevo que o relevo da América do Sul, ele precisa dos rios, né? Eles formam uma vasta rede hidrográfica, como nós estamos observando na imagem. Ele inclui inúmeros rios de planícies, que são utilizados para a navegação, assim como alguns rios de planaltos, né? Que conferem à América Latina o alto potencial dessa geração de energia por meio de usinas hidrelétricas. Então, nós observamos que o relevo e a hidrografia da América Latina, eles são dois elementos importantíssimos para que esse desenvolvimento da natureza ele seja, né, bem desenvolvido. E aí é importante nós observarmos aqui que essas bacias hidrográficas elas têm uma grande geração aí, né, de energia elétrica por meio, né, desse potencial aí da água dos rios. E entre essas principais bacias hidrográficas da região nós podemos destacar a Platina e a Amazônica. Nós sabemos que a nossa bacia hidrográfica aqui no Brasil, a Amazônica, ela tem um grande potencial. Nós já falamos em outras aulas a respeito das bacias hidrográficas do Brasil, e nós temos conhecimento que o Brasil, nosso país, ele possui 12 bacias hidrográficas. Então, queridos alunos, essas bacias hidrográficas, elas fazem todo esse manejo e vão influenciar muito para a economia de um determinado estado, ou seja, sua região, né? Então, a Platina e a Amazônica, elas são as duas aí bacias hidrográficas que vêm se destacando muito na América Latina. O clima e as formações vegetais, né? Então, o clima da América Latina, nós temos aí os principais fatores que fazem com que esse clima realmente ele possa ter o seu desenvolvimento. Então, necessita de quê? Da latitude, da altitude, da maritimidade e continentalidade. Então, são alguns fatores aí essenciais para que a América Latina ela possa se desenvolver. E o clima da América Latina, ele vem tendo essa divisão em alguns pontos, né? Nós temos o clima quente, temos o clima temperado, temos o clima frio e temos climas de montanha, né? Então, quando eu estou dando exemplo de clima quentes que são convenientes da América Latina, nós encontramos o equatorial, o tropical úmido, né? Temos o tropical seco e temos também o desértico. Já nos climas temperados, né, que podemos observar
que quando nós estamos relacionando temperados, ele é quente e ele é frio. E aí nós temos aí os climas mediterrâneo, né? Temos aí a costa oriental, desse processo dos continentes, temos os marítimos e temos, né, também o continental. Já no clima frio, né, que é quando está se referindo ao frio, é o polar. E os climas de montanha, nós sabemos que é onde existe uma cadeia, já está falando cadeia de montanha. Então, para que o clima e essas formações vegetais da América Latina, elas possam funcionar, a latitude, a altitude, essa maritimidade e continentalidade, elas são esses fatores, elementos para que realmente o clima da América Latina eles possam funcionar. E a vegetação também, né, as vegetações original da América Latina, nós temos aí citando 9 tipos de vegetações, ou seja, tanto o clima como a vegetação que fazem parte da América Latina, eles são diversificados, né, são variados. Então, nós observamos que na Amazônia, né, uma parte da Amazônia, que faz parte também na Amazônia, faz parte é a maior floresta do mundo. A Amazônia, ela é uma região que nós temos conhecimento que ela é natural, né, e cujas paisagens elas são marcadas por grandes rios e por uma floresta, né, densa, de vários tipos de vegetação inteiramente. E o desmatamento, gente, nas áreas tropicais que fazem parte da América Latina, eles vêm sofrendo, né, muito com a questão do desmatamento. E aí o que pode ocasionar, né, esse desmatamento? Nós sabemos que a retirada dessas árvores, dessas localidades, vão trazer sérios problemas, né, no solo, a questão da nossa oxigenação. Então a floresta é muito importante e o homem ele tem que entender que ele tem que retirar, mas ele tem que praticar o reflorestamento, né? E essas matas, essas florestas, né, esse conjunto de vegetações que fazem parte aí da flora, né, dessas Américas, elas têm que serem preservadas. E aí nós temos a floresta equatorial, né? Temos floresta tropical, temos savanas, pradarias, florestas temperadas e subtropicais, temos vegetação mediterrânea, os estepes, deserto, vegetação de altitude, ou seja, essas vegetações, né, que fazem parte da América Latina e do mundo todo, nós sabemos que estão sofrendo, né, infelizmente, por esse processo do desmatamento. E eu quero só falar para vocês, meus amores, que a nossa unidade, a gente sempre vai estar debatendo sobre esses assuntos, né, questão de clima, vegetação, dessas localidades, porque nós temos que fazer esse conhecimento, né? Nós não podemos só chegar aqui falar da parte cultural, né? Da parte política, mas a parte que envolve os outros elementos, né? Que contribuem para a formação daquele determinado habitat, nós iremos fazer essas colocações. Nós temos as páginas para serem respondidas, né, do nosso assunto hoje de geografia. E aí eu gostaria que vocês fossem anotando na agenda de vocês para responderem as páginas 372 e 373, que nós iremos ter a nossa live após a nossa videoaula, e aí vocês já vão respondendo para que a gente possa, né, interagir no decorrer das nossas aulas, né? Não esqueçam, façam uma leitura do capítulo para vocês terem essa identificação, né, do
conteúdo, isso é muito importante. E fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, e que Deus cuide de cada um de nós. Um grande abraço.